Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinato a tiros em Abel e Lima. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 10 de maio de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 22 assassinatos em Pernambuco, 22 pessoas mortas, 16 homicídios ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.103 assassinatos, sendo 581 no interior e 522 no Grande Recife. E agora vamos saber os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho na sua TV Jornal às 7 horas. O Austin Gurgel, bom início de semana, bom dia para você. Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 horas, hoje trazendo mais um caso de violência no bairro de Nova Descoberta, no Recife. Dessa vez, algumas pessoas estavam lá assistindo ao clássico entre Náutico e Santa Cruz. Vieram outras pessoas armadas, atiraram. O resultado: uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. A gente traz também novas informações, a cobertura completa sobre a explosão de uma casa de fogos de artifício em Lajedo, né? Uma pessoa ficou gravemente ferida na ocasião do acidente e, infelizmente, essa pessoa perdeu a vida durante o final de semana. E vamos trazer também que foi enterrado o corpo do prefeito de Itaquitinga. Ele morreu também durante o final de semana, né? Foi vítima de um acidente de carro. Estava ali perto de Nazaré da Mata, ele ainda foi socorrido para um hospital daquela cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. 7 em ponto, portanto, a gente vem arrastando todas as notícias do final de semana. Bronca 24 horas na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Abraço, Eliel. Outro Gurgel. Um jovem de 22 anos de idade morreu em um acidente automobilístico na noite de ontem na Serra dos Ventos, município de Belo Jardim, no Agreste do estado. Rui da Silva Maciel perdeu o controle da moto, sofreu vários ferimentos, foi levado para o hospital local, mas não resistiu e faleceu. O corpo dele foi encaminhado a IML em Caruaru. Um sargento da Polícia Militar morreu afogado ontem à tarde na zona rural de Floresta, no sertão do estado. Adenilson Pereira Nóbrega estava tomando banho no lago da plataforma e daí acabou morrendo afogado. Isso aconteceu na manhã de ontem. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo, foi antes de ontem, e somente ontem o corpo dele, um sargento, foi localizado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Roberta Elizabeth dos Santos, uma mulher, ela foi brutalmente espancada na residência dela pelo companheiro. O companheiro dela, Luciano Santana de Barros, de 23 anos de idade. O fato aconteceu na residência do casal na rua Luiz Marinho Falcão, em Goiânia. Luciano foi preso em flagrante. Ele foi para frente da unidade de pronto atendimento, a unidade mista lá de Goiânia, para onde a mulher foi levada. Roberta Elizabeth dos Santos, que acabou morrendo. E lá na frente da unidade mista, ele acabou preso em flagrante. A motivação do crime não foi informada. Cícero Roque da Silva, com 30 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na rua Educador Paulo Freire, no bairro João de Deus, em Petrolina, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. José Jonathan Souza de Santana, jovem com 23 anos, residente na rua Pentecoste, no bairro do Jordão, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Bahia ou rua Clevelândia, no Jordão Alto, por 3 elementos num carro preto, veículo não identificado, levado para a unidade de pronto atendimento ao Lagoa Encantada. O jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, um tal de Juninho teria ameaçado a vítima. Uma briga aí no segundo turno ainda das eleições, houve essa confusão e o Juninho teria ameaçado ele. Portanto, a polícia vai intimar o Juninho para saber se tem envolvimento na morte do jovem José Jonathan Souza de Santana, de 23 anos de idade. Fabiano Luiz da Conceição Júnior, de 24 anos, residente na rua Núbia
Carvalho de Menezes, loteamento Pitanga, em Igaraçu. Foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo por 2 homens desconhecidos. De acordo com informações, a vítima seria usuário de drogas. Marcos Antônio Bezerra da Silva, residente na Rua do Dedê, no Alto José Bonifácio, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Ele trafegava de motocicleta com a esposa dele na garupa quando foi assassinado a bala na Rua Antônio de Pádua Moura, Rua Antônio de Pádua Mori Fernandes, que fica pertinho do córrego do Bueirão, no campo do Bueirão, na Torre. Elementos desconhecidos meteram bala nele no momento em que ele estava com a esposa na garupa da motocicleta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo dele, Marcos Antônio Bezerra da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Severino Teixeira do Prado, homem com 46 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola .40 na Rua Presidente Venceslau, no bairro do Ibura, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Olha, minha gente, faleceu antes de ontem a senhora Maria Barbosa Ferreira, de 85 anos de idade. Ela era viúva do comissário Euclides Macaxeira do Córrego de Papo. O sepultamento foi realizado ontem pela manhã no cemitério de Casa Amarela. A dona Maria Barbosa Ferreira, ela era mãe de Lisboa, o popular touro, presidente do Vampiro. E ele agradece o apoio que teve de toda a turma lá da comunidade. Nossos sentimentos aos familiares de dona Maria Barbosa Ferreira. Irandi João da Silva Quirino, de 32 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Filadélfia Alves da Silva, no bairro Vassouraba, em Caruaru, por Regenilson Pereira da Silva, conhecido como Biju, traficante de drogas da localidade, que está foragido. O William Severino dos Santos, de 22 anos de idade, foi assassinado a bala na Avenida Correia de Lima, em Caruaru, por Lucas Rafael e Irenilson Bezerra, que estavam encapuzados e que esses elementos ainda feriram um adolescente de 15 anos. Segundo informações, o alvo desses criminosos seria Elivan, que estava bebendo com a vítima e conseguiu escapar. Bruno Alexandro da Silva Melo, jovem com 24 anos de idade, foi agredido a facadas no Alto da Boa Vista, bairro Urópolis, em Pojuca, por 3 elementos de motocicletas. A vítima foi levada para o hospital do Helder Câmara do Cabo de Santo Agostinho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Cláudio José da Silva, de 29 anos de idade, este foi assassinado com tiros de pistola .40 na Rua Capitão João Velho, esquina com a Rua Orcalindo Tavares, do bairro Santa Rosa, em Caruaru. Crime praticado por um elemento desconhecido. José Nivaldo Ribeiro, de 48 anos de idade, este foi morto com a facada no pescoço durante um barulho numa bebedeira na Rua Projetada, do bairro do Salgado. E o suspeito, Cleilson de Souza Averino, que foi preso em flagrante. Foram 4 homicídios registrados em Caruaru, este foi um deles. O Wellington da Silva Pereira, de 24 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo no povoado Santa Luzia, em Manarim, no interior do estado, por elementos desconhecidos que ainda feriram 3 outras pessoas: Cícero da Silva Pereira, Ademilson Simão dos Santos e Cícero Nascimento Silva, que foram socorridos no hospital local. Cláudio Silva de Moraes, de 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Taquara de São Pedro, em Caruaru. Este foi o 4º homicídio em Caruaru. E o corpo de Cláudio Silva de Moraes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal naquela cidade. Jovem assassinado a tiros em Abreu e Lima. Desconhecidos matam e ferem 2 a bala em Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. No Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes, ligados na Jornal Saúl Muniz e Lúcia Helena, da rua Lopão Botelho. Hinaldo Júnior, o popular queimado, está no Curado 3. Decão, o Barbosa da farmácia em Gravatá, também está sintonizado com a gente na Jornal. E a família Sá, Alcina, Simone e Aquiles, todos ligados com a gente aqui na Jornal. E na Ceasa, toda a turma lá sintonizada também aqui o tempo todo na Rádio Jornal. Inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tarso, além do segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos produtos igual lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Cleonice e todos os funcionários do restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos. Antônio da Barraca Santa Cruz em Nova Descoberta. As irmãs Tuta e Adilza na rua São Pedro, no Alto Buriti. Estão lá Carminha, Nalva, Cal e Socorro. Denise, irmã de Nenê, que mora na entrada do Correio do Eucalipto, também ligada na Jornal. Laiana da Esmaltaria no Jangaí Paulista. No Mercado Nova Descoberta, o Mr. Nelson está ligado com a gente lá. Toquinha do Arrumadinho na rua Freitas Segura em Santa Amaro, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. Um homem foi assassinado a tiros na rua Antônio Araújo, no bairro Tamboril, em Arco Verde. Rogério Mariano de Carvalho, 56 anos de idade, era funcionário público, estaria estacionando o carro dele em casa quando discutiu com o vizinho, o vigilante José Aurélio Mota, de 23 anos, que disse que a vítima estaria impedindo a passagem do carro dele. Houve uma discussão, Aurélio foi no carro, pegou um revólver e meteu bala no Rogério, que foi socorrido, mas não resistiu. E o criminoso vizinho está foragido. Fabiano da Silva Valério, com 38 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na rua do Poleiro, bairro da Coab Maçangano, em Petrolina, pelo elemento Carlos Alberto de Jesus, 42 anos de idade, que foi preso em flagrante. Leonardo da Silva Monteiro, de 31 anos de idade, foi assassinado com tiros dentro do veículo dele, um Fiat Mobi Prata. Isso aconteceu na estrada de Tamboril, loteamento Pindorana, em Oricuri, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O Wellington Henrique Santos da Silva, jovem com 22 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Manuel Leandro, bairro Santa Luzia, em Palmares. Crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta preta. Lucimário Cardoso Ferreira, de 21 anos de idade, foi assassinado com golpes de tesoura na Avenida Paulo Afonso, em Surubi, por um adolescente de 10 anos que teria tentado estuprar uma prima dele de 15 anos. O menor infrator foi apreendido e autuado em flagrante na delegacia local. Luciano Gomes da Silva, de 46 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na casa da sogra dele, na encruzilhada de São João, em Bezerros, por 2 homens no carro Gol branco de placa não fornecida. O Luciano Gomes da Silva foi socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Adão João dos Santos, de 34 anos de idade, foi assassinado no sítio Bandeiras, em Riacho das Almas, por elementos desconhecidos. O corpo estava amarrado em uma cisterna. Uma motocicleta Bis, que estava com ele, uma moto que ele havia pego emprestada, foi encontrada também no local. Um ciclista foi atropelado e morto na BR-101 Sul, em Jaboatão dos Guararapes. Antônio de Oliveira, 63 anos de idade, era vigilante. Ele estava indo visitar a mãe quando aconteceu o acidente. Um motociclista morreu ao bater na traseira de um caminhão na PE-320 em Serra Talhada, no sertão do estado. Paulo Roberto da Silva, de 24 anos de idade, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru.
Edinaldo Moisés da Silva, de 57 anos de idade, morreu no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido com queimaduras, vítima da explosão de um depósito de fogos de artifício que funciona na casa dele, no bairro Novo, em Lajeado, no Agreste do Estado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O prefeito da cidade de Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco, morreu em um acidente de carro na noite do último sábado na PS-52, pertinho de Tamandaré. Pablo Moraes tinha 38 anos de idade, era do PDS e ainda chegou a ser levado para o hospital local. De acordo com informações, ele teria capotado o veículo ao tentar desviar de um motoqueiro. O corpo dele foi sepultado ontem à tarde. Edinaldo Moisés da Silva, de 57 anos de idade, morreu no Hospital da Restauração. Aquele vítima da explosão de um depósito de fogos de artifício que aconteceu em Lajeado. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Em Igaraçu estão ligados na jornal todos os familiares de Vânia Lima. Dona Marilene é mãe de Beto e Fabiola, família que mora na Rua Nova Descoberta. Beto trabalha em frente à Caixa Econômica Federal de Casa Amarela, no Açougue do Povo, onde estão também Dado, a esposa Mônica, Gede, Luiz e Enio. Marcos Douglas é o baiano, está lá na Chagas Ferreira. No bairro Santana, em Camaragibe, estão Alexandre, motorista de ônibus da Móvel Brasil, a esposa dele, Josilene, Lênio, o filho, Alain, o vizinho dele, Antônio, também a mãe do Xande, Dona Anitta e seu Luiz, estão na Rua Barão de Lucena, e também Tônia da Lojinha, todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Carlos Jansen, policial penal, e a esposa Zeca, ela é esposa de Zeca do Caminhão, ali em Casa Amarela. O casal está sintonizado com a gente aqui no jornal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira. José Fernando da UR6, a mãe dele é Dona Regina. Davi Miguel está completando 10 anos, é filho de Elaine e é neto. Davi Miguel é neto de Lia do Boi do Alto, José do Pinho. Alexandre do Bar do Alto do Calipo também está aniversariando, ele é amigo de Pio Palito. Carlos Alberto da Rua da Linha Velha, na Muribeca, também está aniversariando. As filhas dele, do Carlos, Ana Júlia e Ana Carla. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o Tenente Evandro Rufino Alves, o Cabo Evandro Macário da Silva, os sargentos Heraldo Gomes da Silva e Luciano Aprígio da Silva, e as pensionistas Dorcas Neves de Souza e Maria José Silva de Santana. Um ônibus da empresa Borborema, que fazia linha PE15 Boa Viagem, foi assaltado na Avenida Antônio de Góes, no Pina, por um só elemento armado que roubou pertences do motorista e dinheiro da renda do carro. Um coletivo da empresa Caxangá foi assaltado na Avenida Antônio da Costa Azevedo, em Peixinhos, Olinda, por um só elemento armado com revólver que roubou dinheiro da renda. Evelyn Jadiana da Silva, de 22 anos de idade, residente na Avenida José de Holanda, em Manjope, Igaraçu, foi agredida a facadas pelo ex-companheiro dela, que é ex-presidiário, Cleiton Douglas Arruda da Silva, de 22 anos de idade. Ela, inclusive, estava comemorando o aniversário dela quando foi agredida. Foi uma tentativa de homicídio, uma tentativa de feminicídio, e a jovem Evelyn Jadiana da Silva foi socorrida na unidade de pronto atendimento ao UPA de Igaraçu, de onde foi em seguida removida para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros em Abreu e Lima. Everton Felipe da Silva Lira, com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, localizada na Rua 35, no bairro do Caeté 2, em Abreu e Lima. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o crime pode ter ligação com as drogas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam e ferem 2 a bala em Nova Descoberta. Ademário Pereira de Lima, Arlan Belo da Silva e Alexandre Almeida da Silva. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem por volta das 8 horas da noite,
quando estava em um bar do Azulão, que fica em Nova Descoberta, zona norte do Recife. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. Ademário foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os feridos foram levados para a Policlínica Amaury Coutinho, na Campineiro Barreto. Alain baleado na bunda e Alexandre nas costas, e um deles foi removido para o HR. E de acordo com informações, o Ademário, que morreu, ele momentos antes havia tentado apartar uma briga, inclusive envolvendo um casal. Os caras saíram do local, depois os criminosos chegaram já atirando, mataram o Ademário. O Alain, Belo da Silva e o Alexandre foram atingidos por balas perdidas. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.